Vou apresentar hoje o artigo Tecnodiversidade e Ecocivilização, Reflorestamentos na China e Brasil, um artigo escrito por mim e pela professora Natasha Rena. Essa apresentação é para o 4º Fórum Online de Educação, Meio Ambiente e Sustentabilidade, no eixo temático de Educação Ambiental e Práticas Ambientais. Esse artigo é resultado da parceria minha com a Natasha. A professora Natasha, ela é coordenadora do Grupo de Pesquisa Geopolítica e Planejamento Territorial, o GeoPT, da Escola de Arquitetura da UFMG, e ela tem realizado diferentes pesquisas a respeito da produção territorial chinesa e os impactos globais, também em parceria com a Universidade Chinesa de Hearst, que fica na cidade de Wuhan, na China. Uma dessas pesquisas, a professora acabou ofertando a disciplina Ecocivilização como projeto para o Sul Global, foi ofertada no segundo semestre de 2024, e eu, como discente e aluno da graduação, a convidei a me orientar nessa investigação sobre os processos, as ações de reflorestamento e restauração ambiental, tanto na China quanto no Brasil. Também como continuidade das ações do projeto de extensão, que eu coordeno na mesma instituição, intitulado Mata Urbana, que pesquisa as ações de reflorestamento com uma escala um pouco mais urbana. Bom, o plano de fundo para esse trabalho tem como base o crescimento econômico no sul global, sempre pautado na extração de recursos, na exportação de commodities, recursos naturais, e com isso sendo a maior causa do desmatamento intenso e a perda de ecossistemas bastante importantes para os ciclos biológicos. E a partir disso e do impacto das mudanças climáticas que a gente tem sentido nas últimas décadas, diversos acordos, como o Acordo de Paris, a Agenda 2030 da ONU, o Desafio de Bonn, tentam ainda, na verdade, buscar a restauração ambiental pelo mundo. E também, claro, o mercado financeiro, da forma como tem se adaptado, com os créditos de carbono, as práticas ESG, e a necessidade de se equilibrar desenvolvimento econômico e a sustentabilidade para um futuro sustentável. Bom, para contextualizar, então, a ecocivilização chinesa, que é um princípio que existe já na China há bastante tempo, com raízes lá no confucionismo, que em 2018 foi incorporado na Constituição e que basicamente defende que os seres humanos podem beneficiar-se da natureza e lhe proporcionar benefícios. E com esses princípios, a China busca fazer da mudança climática uma ferramenta de reestruturação econômica. Para isso, uma das ferramentas que a China tem trabalhado é a Belt and Road Initiative, que é a iniciativa de cinturão e rota, que pretende estabelecer conexões ecológicas na cadeia produtiva do mundo, tanto cadeia industrial quanto de bens primários, e com isso, por meio desses acordos e dessas coalizões, a expandir esses valores da ecocivilização para as outras partes do mundo, principalmente do sul global, no contexto do BRICS, e o protagonismo que a China e o Brasil têm tido dentro do contexto do BRICS. Para a América Latina, o conceito de ecocivilização ele é aproximado um pouco para o Equador, no conceito do bem viver, ou sumac causai na língua quechua, ou também bem viver, que é a Constituição do país, o conceito central na Constituição, que pauta o desenvolvimento econômico sempre atrelado à proteção dos direitos humanos e em busca do equilíbrio econômico, social e ambiental. Né? Ou seja, as cosmovisões indígenas para o Equador são norteadoras de políticas públicas do país. No Brasil, pela diversidade de povos, culturas, o contexto político e social, e também pela dimensão do país, não há em curso algum princípio que seja geral, né, que consiga abarcar todos os povos e todas as culturas, que paute esse desenvolvimento harmônico com a natureza. Claro que existem diversos movimentos e princípios, mas nenhum deles tem esse papel central na pauta de políticas públicas. Mas existem, sim, claro,
políticas de combate ao desmatamento, reflorestamento e também da inclusão do mercado financeiro nessas metas de descarbonização que seguem a lógica internacional dos acordos citados anteriormente. Bom, então, com isso, o objetivo desse trabalho era fazer o uso, né, desse contexto de aproximação entre o Brasil e a China, sobretudo no contexto do BRICS, como eu disse, de criar condições teóricas para essa abertura do pensamento ecológico brasileiro, esses princípios da ecocivilização para um futuro compartilhado entre os países do sul global. E, bom, também, claro, pensando que o Brasil é um grande parceiro comercial da China, sobretudo com produtos da agropecuária, né, como a soja, também produtos industriais, e então, com esse trabalho, tem esse objetivo. Então, para contextualizar um panorama geral do reflorestamento e do cenário ambiental da China, desde o início do processo de abertura e reforma nos anos 80, 1978, a China conseguiu aumentar a taxa de cobertura florestal no país de 12% para 23%, o que dá mais ou menos 105 milhões de hectares. Nesses 43 anos, o investimento acumulado para conseguir chegar nesse resultado, desse aumento de 11%, foi de 105 bilhões de dólares. Isso desde o processo de abertura e reforma. Comparado com o PIB de 2023 da China, esse valor acumulado equivale somente a 0,62% desse PIB, para conseguir essa marca bastante expressiva na taxa de cobertura florestal. E pelo Acordo de Paris, então, as áreas que a China tem para restaurar na meta do Acordo de Paris, que vai de 2015 a 2030, equivale a 3,1% do território total do país. Dessa área total, 20% são de áreas agrícolas, que não vão seguir um processo de restauração distinto do que a gente imagina que seja, né, de um estabelecimento de uma floresta para conservação. Na China, muitos desses projetos partem do uso, né, e da apropriação da natureza, de beneficiar da natureza, mas também de proporcionar benefícios. Então, a restauração está atrelada com o uso agrícola dessas áreas. Então, mais alguns dados, só para terminar de contextualizar: 60% das florestas chinesas são recém-estabelecidas, né, fruto aí desse esforço de aumentar a taxa de cobertura florestal do país. E em 2024, no último ano, foram muito expressivas as áreas restauradas no país, que foram 3,4 milhões de hectares de floresta, mais 4,3 milhões de hectares de pastagem. E para 2035, o país tem o objetivo de aumentar a taxa de cobertura florestal, que atualmente está em 23%, para 26%. E o total das áreas arenosas que o país tem para restaurar, até 2035, a China pretende ter restaurado já 75% desse total de áreas arenosas. Os esforços na China de reflorestamento e os incentivos assim do governo são tão marcantes que o dia 12 de março, desde 1979, é marcado como o Dia Nacional de Plantio de Árvores no país inteiro. Para esse trabalho, é importante dizer que o termo reflorestamento, como ele é utilizado em diversas bibliografias, fontes de informação sobre a China, ele pode ser um pouco dúbio. Ele é um termo generalista que trata restaurações ambientais como um todo, embora reflorestamento seja específico de florestas. Mas, ao longo da pesquisa, a gente se deparou com diversos dados a respeito de pastagens, como eu acabei de mostrar, e áreas desertificadas que não são necessariamente passíveis de reflorestamento. Então, esse termo pode ser usado, pode ser que ele seja usado nas fontes de dados sobre a China como sinônimo de restauração, no modo mais genérico. E como eu disse, como na China
a restauração ambiental está sempre associada ao uso agrícola da terra, pode ser também que se abordem florestas de eucalipto, pinos ou outras monoculturas como ações de reflorestamento. Bom, um desses projetos é o Abrigo dos Três Nortes, que é um esforço grande que a China tem feito desde 78 para conter o avanço da desertificação ali na fronteira dos ecossistemas árido e semiárido, que contempla a região norte, nordeste e noroeste da China. Essa barreira ela é uma barreira de segurança também econômica, porque ela garante ali a segurança e a sustentabilidade da produção agropecuária do país. Ela está prevista, esse projeto, o Abrigo dos Três Nortes, está previsto para ser concluído até 2050 e corresponde a 42% do território do país. Em 2024, a China investiu 1,9 bilhões de dólares para poder conseguir alavancar um pouco mais o projeto. Aqui é importante dizer que, para esse trabalho, a gente tem adotado o conceito de tecnodiversidade, que é um conceito do pesquisador Yuki Hui, que faz um contraponto ao conceito de técnica que a gente tem adotado já, né, ao longo dos séculos, principalmente aqui no Ocidente, que é essa coisa baseada nesses conceitos iluministas e universalizantes, como se houvesse sempre um modo correto de se fazer alguma coisa. E a tecnodiversidade é, portanto, um contraponto a essa homogeneização de técnicas e de saberes. É poder justamente trabalhar com distintas técnicas em diferentes contextos. E então esse trabalho objetivo é pesquisar isso aplicado nesses esforços de reflorestamento. E o interessante é que o reflorestamento na China ele pode ser dividido em duas etapas, uma anterior aos anos 2000 e uma posterior a virada do milênio. Antes disso, existia uma baixa diversidade de espécies que eram usadas no reflorestamento chinês. Uma delas é a Populus tremula, que é uma espécie de choupo, uma árvore que chega até 30 metros de altura e que era usada de forma majoritária assim, nos plantios. E como resultado disso, foram perdidos 120 mil hectares de florestas de choupo por uma infestação de um besouro asiático. E isso importa dizer porque existe um paralelo aí com as técnicas de reflorestamento que foram utilizadas na Europa e também nos Estados Unidos ali no século XVI até o século XIX, mais ou menos, que partia dessa ideia de se plantar árvores independente de espécie, do que fosse mais rápido, que tivesse mais resultado, e com isso ainda hoje existem diversas florestas que na realidade são monoculturas e que não prestam os serviços ecossistêmicos necessários e que talvez não possam ser chamadas de floresta por não ter a complexidade de relações ali entre os seres vivos. Então, isso é um marco importante para o reflorestamento chinês. E a partir, né, essa mudança de paradigma, que é o que eu estou dizendo, ela parte de ideais da ecocivilização e da tecnodiversidade, porque elas incluíram distintas técnicas para diferentes ecossistemas com diferentes espécies, valorizando um pouco mais a biodiversidade local. E com métodos distintos de restauração foi possível chegar aos resultados apresentados no começo. Então, também importa dizer que uma boa parte das árvores plantadas na China são de iniciativa de pequenos fazendeiros que substituem lavouras por florestas e que essas florestas, como eu disse anteriormente, elas são manejadas sobre técnicas diversas e que elas fortalecem tanto a biodiversidade e a conexão verde, né, entre o país como um todo, mas também com a economia dessas comunidades, desses pequenos fazendeiros que continuam usando o produto da terra como fonte de renda. E, bom, as florestas densas da China rendem 1,31 trilhão de dólares por ano por essa produção da indústria florestal e de pastagens, que equivale a 7,37% do PIB da China. O mecanismo de desenvolvimento verde, embora não seja exclusivo da China,
consiste em você replicar os benefícios econômicos para as populações envolvidas nesse processo de reflorestamento. E, no caso, são os produtos dessa indústria florestal de pastagens, que inclui também o comércio de madeira e produtos florestais diversos, mas também crédito de carbono, oportunidades de emprego, desenvolvimento da cadeia produtiva do setor, também atrai investimento em tecnologia e qualificação da mão de obra humana ali envolvida no processo. Existem duas estimativas a respeito desses efeitos econômicos na China que divergem aí na quantidade de pessoas que saíram da pobreza por efeitos do reflorestamento. Uma diz 3 milhões e outra 15 milhões. E também uma fonte de informação nos diz que as viagens de ecoturismo na China em 2023 foram registradas 2,5 bilhões de viagens, embora não seja dito origem e destino sobre essas viagens, mas mostra também esse efeito potencial de efeito econômico do reflorestamento. No Brasil, então, de acordo com o Acordo de Paris, o país tem 12 milhões de hectares para ser restaurados até 2030, o que demandaria um investimento de 228 bilhões de dólares, e dá 1,7% do PIB do Brasil de 2023. Porém, até 2019, só 1% dessa meta tinha sido cumprida, o que dá aí 79 mil hectares. E, porém, entre 2019 e 2023, houve aí um registro de 9,6 milhões de hectares que foram perdidos por desmatamento no Brasil, embora ano passado, em 2024, tenha sido registrado 150 mil hectares em regeneração natural na Mata Atlântica. Então, esse panorama do Brasil, né, que consiste nesse investimento de 1,7% do PIB brasileiro de 2023, que seria não, talvez necessário, para restaurar 1,4% do território nacional, nos dá uma dimensão da similaridade assim do contexto brasileiro com o chinês, embora o contexto chinês tenha conseguido ter ali um pouco mais de investimento e desenvoltura das ações. Isso porque no Brasil, embora seja forte o arcabouço legislativo sobre a restauração e a proteção ambiental no país, existe um entrave, que é esse próprio arcabouço e as condições aliás, a diversidade de usos do solo e a tipologia dos imóveis. Essa própria legislação, como o Decreto 8.972 de 2017, estipula diferentes métodos de restauração ambiental e reflorestamento, como o sistema agroflorestal, regeneração natural, enfim. Porém, cada um deles deve ser aplicado em um tipo específico de tipologia do imóvel, né? Se público, se privado, e também da obrigatoriedade do licenciamento ambiental. Então, essa diversidade de legislações e técnicas e burocracias é o grande empecilho do Brasil hoje para poder levar a cabo as políticas de restauração ambiental. Então, segundo uma pesquisa do Climate Policy Initiative, o Brasil teria 4,56 trilhões de dólares retornados pelo investimento de 1,4 trilhão de dólares se investidos, né, na restauração ambiental. Isso dividido aí em diversos produtos da indústria florestal, que inclui aí uma estimativa de 1 bilhão de metro cúbico de madeira, 156 milhões de toneladas de alimentos, 2 milhões e meio de postos de trabalho e também 320 bilhões de dólares pelos próximos 30 anos, com os créditos de carbono na Amazônia pela cotação de 20 dólares a tonelada. E então, a cadeia produtiva da restauração no Brasil, ela
começa pelos coletores de semente, que são diversas comunidades espalhadas pelo Brasil, sobretudo na Mata Atlântica, no Cerrado e também na Amazônia, que visam fortalecer as comunidades locais nessa coleta de sementes e no mercado da restauração, quase sempre apoiados, claro, por órgãos, institutos governamentais, mas também financiados por empresas que têm alguma responsabilidade com a restauração ambiental e o sequestro de carbono. E estima-se que para atingir a meta do Acordo de Paris, seriam necessários 146 milhões de dólares e 57 mil empregos seriam gerados para a coleta de 15,6 mil toneladas de sementes nativas, sem especificar se são sementes arbóreas ou forrageiras, enfim, mas esses valores são relativos à meta do Acordo de Paris, que é de 12 milhões de hectares. Aqui alguns exemplos de programas de reflorestamento ambiental de coleta de sementes no Brasil e também de restauração ambiental e algum efeito financeiro, econômico desses programas. Um deles é o programa Arboreto, que fica na Ileia Baiana, na fronteira, na divisa entre a Bahia e o Espírito Santo, que é uma região de Mata Atlântica com taxas altas de endemismo de espécies arbóreas e que em 3 anos conseguiu gerar R$160 mil para as comunidades ali envolvidas. Além disso, tem também a rede de sementes do Xingu, que fica no território indígena do Xingu, no Mato Grosso, que conseguiu gerar 4 bilhões de reais com a restauração de 6 mil hectares na Amazônia. E isso tudo, como eu disse, com forte participação das empresas de setor privado, também ONGs, e muito apoio estatal. Existem também algumas outras iniciativas na Mata Atlântica e no Cerrado, mas para esse trabalho foram citadas essas duas com os devidos efeitos econômicos de cada uma delas. Bom, China e Brasil, então, têm em comum o fato de serem países muito grandes em questões de dimensões territoriais e também de diversidade de ecossistemas e paisagens. E com isso, são países que abrigam muitos hotspots, que são lugares, são locais de alta diversidade e alto risco de degradação ambiental. Portanto, essas áreas são aquelas prioritárias para se estabelecerem ali projetos de conservação ambiental da fauna e da flora. Que essa estimativa que fizemos diz que a China e o Brasil juntos têm 19% de todas as espécies de flora do mundo. Então, isso diz bastante sobre a necessidade de se trabalhar nos dois países com ações de conservação da vegetação nativa. O Brasil, então, lançou em um evento na China o Programa Nacional de Conversão de Pastagens Degradadas em Sistemas de Produção Agropecuários e Florestais Sustentáveis, o PNCPD. Esse programa tem a meta de aumentar a produtividade de 40 milhões de hectares de áreas agrícolas com técnicas de restauração ambiental, bastante similares ao que tem sido feito na China também, com esse uso da terra e do produto da terra com esses princípios aí da ecossocialização, embora não seja citado no programa brasileiro o conceito da ecossocialização, mas ele está aí presente justamente na ideia de beneficiar a natureza, restaurando os ecossistemas, mas também se beneficiar delas, tendo um retorno econômico de toda essa produção. Então, o fortalecimento da ecossocialização através do Cinturão e Rota, né, que é o BRI, a sigla em inglês, estabelece essa cadeia produtiva ecológica entre esses dois países que são aí protagonistas do panorama geopolítico do sul global pelo BRICS. Então, a conclusão geral desse trabalho é que tanto o Brasil e a China têm enfrentado
problemas similares de degradação de ecossistemas, tanto pelo desenvolvimento econômico, né, de indústria ou pastagem, enfim, e são países que precisam adotar e têm adotado diversas políticas de restauração florestal e ambiental. Na China, no entanto, a gente percebe que os projetos são estatais e de grande escala, com investimentos massivos do Estado, enquanto que no Brasil essas políticas dependem bastante do engajamento do terceiro setor, do envolvimento do terceiro setor e de outras comunidades, comunidades locais, para poder realizar ali esses trâmites, né, de execução dos processos de restauração. Bom, então a parceria com esses dois países pode fortalecer ambos, né, ambas as iniciativas, tanto na China quanto no Brasil, e potencializar a realização de um modelo de desenvolvimento que seja econômico e inovador para o sul global e protagonizados também pela China e pelo Brasil, aí sendo que um pode fortalecer o outro, tanto seja em questões de biodiversidade e de conservação e proteção dessa diversidade, quanto também de potencializar um modelo ali que seja que seja viável de executar. Bom, então, para esse trabalho, as principais referências são produtos da pesquisa da professora Natasha Rena, com outros pesquisadores também, como a Sara Grossi, o Danilo Barbosa e a Janaína Marques, mas também utilizamos de outras fontes, como o Yuki Hui, que pesquisa e trata bastante da tecnodiversidade, e também fontes de informações oficiais dos dois países, no caso do Brasil, o Ministério da Agricultura, Pecuária e do IBGE, e da China, o Beijing's Review, o People's Daily e o Xinhua News. Bom, então é isso, muito obrigado a todos. Espero que tenham gostado.